Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Cida. Boa noite, Mário, pessoal. nosso amigo Bonezinho. Tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente bater um papo, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre direito penal, sobre o Código Penal. A gente conversar um pouquinho sobre o artigo 107 e das causas de extinção da punibilidade. Antes da gente falar, né, vocês vão trazer aí mais específico sobre a legislação, falar um pouquinho sobre o conceito, né, da punibilidade. O que seria a punibilidade? Seria justamente a possibilidade que o Estado tem de punir quem comete um crime, quem comete uma contravenção penal. Então, a punibilidade é justamente isso, essa possibilidade que o Estado tem de punir. Quando a gente traz no artigo 107 as causas de extinção da punibilidade, é justamente quando o Estado perde esse direito, que a doutrina chama de ius puniendi, né, esse direito de punir. E o artigo 107 ele traz para a gente algumas hipóteses, algumas situações onde o Estado fica impedido, então, de justamente operar esse seu ius puniendi. O artigo 107 ele não esgota todas as possibilidades de extinção da punibilidade, né? Ele traz um rol exemplificativo, não traz um rol taxativo, que a gente vai encontrar outras hipóteses aí espalhadas pelo próprio Código Penal, pelo Código de Processo, e por legislações extravagantes aí, que também trazem outras possibilidades, né, Cida? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Queria falar, continuando o assunto, né, sobre anistia, que são uma das causas de exclusão de punibilidade, onde o Estado faz a sua renúncia, né, traz todas as consequências dos crimes já praticados, esse esquecimento jurídico. Existem algumas espécies, vou falar 4 delas, que são para crimes políticos, para os crimes não políticos, antes de trânsito em julgado e após o trânsito em julgado. É competência exclusiva da União, acho que isso é importante frisar. Sem dúvida. O Congresso, privativo ao Congresso Nacional, aprovação, mas aí tem que ser sancionado pelo Presidente da República. E sempre feito através de lei federal. Os seus efeitos sempre na esfera penal. Então, se tiver a esfera civil, não abrange. Então, esquece a parte... todo esquecimento é voltado para o penal, mas aí a pessoa, em questão de bens, pagamentos na área civil, não atinge. Tem também os crimes que são insuscetíveis, né? Que a gente poderia citar, que são os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico de droga, o terrorismo. Então, a anistia não abrange esses crimes. Na verdade, os 3 T's, né? Que Isso. Os doutrinadores falam. Isso. A outra coisa interessante também que a gente pode citar, não pode ser revogado quando é dado uma anistia, porque senão prejudica a quem foi dado a anistia. E, historicamente falando, houve anistia na época da ditadura, né? Militar em nosso país, principalmente em relação aos crimes políticos da época. Recentemente não tem nenhum para citar, mas naquela época houve. Não é um instituto muito utilizado. Isso, então. Ele é bem mais... não tem. É raro, né? É raro, isso. Legal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o indulto, né? Conforme está lá no artigo 107 do Código Penal, no inciso 2. O que é o indulto? Ele é um ato, né, presidencial do Presidente da República, um ato administrativo. Através de um decreto. Que através de um decreto, exatamente, ele extingue a pena de algumas pessoas que se enquadrarem naqueles pré-requisitos que ele colocar. Lembrando que esse ato do presidente está lá no artigo 84 da nossa Constituição. Esse decreto dele está lá no artigo 84. E o conceito, né, a concessão, né, do indulto, ele vai extinguir somente a pena. Não vai extinguir o restante das consequências da condenação. E também não exclui a reincidência também do réu. Muito interessante, Ele né? continua reincidente. Ele continua reincidente. Outra coisa também é que o indulto, ele só é concedido após a condenação, depois do trânsito em julgado. Nunca legal. num processo. E diferente da graça, né? Que a graça ela é provocada, o indulto não. Ele é espontâneo. Então, é de ato espontâneo do presidente para que seja feito, então, esse indulto. Algumas curiosidades aí. Legal, Patrícia. E
Eu vou falar um pouquinho da graça, né, que seria, a gente entende, né, tem até esse apelido do induto individual, né? O indulto que eu falei, ele é coletivo, Isso, né? A isso. graça é o indulto individual. Isso, o seu também é mais comum naquela situação no final do ano, daquele induto coletivo para os presos, na Exatamente. época do Natal. Isso. O meu é um induto mais individual, ele é individual, melhor dizendo, e ele vem, né, com essa finalidade de absolver o quê? A pessoa num caso específico. Até esse instituto é parecido com o seu, aliás, ele é igual, no sentido que o presidente da República, ele faz através de um decreto, viu, Thaleson? De um decreto, e ele também é provocado, como a Patrícia até acabou falando, geralmente, por exemplo, dentro de um presídio, as autoridades competentes podem encaminhar esse pedido para depois o presidente decidir se vai atender ou não através desse decreto. Então, é muito comum, né, acontecer, e até ficou conhecido uma questão política do deputado federal Daniel Silveira, acho que todos acompanharam. Sim. Sim. Que ele até fez algumas questões, levantou algumas polêmicas contra o STF, foi preso, e depois o Bolsonaro acabou recorrendo, né? Concedendo, melhor dizendo, esse decreto. Então, resumindo, né, a graça, a grosso modo, ela é entendida como esse indulto individual. E atualmente, então, a graça e o indulto são situações mais rotineiras no Brasil, né? Porque a anistia ficou meio que perdido. Sim, e até conforme historicamente, né? Conforme você até citou, explicando a sua parte, no caso dos indultos, da graça e do indulto coletivo, é o presidente, né, que faz direto através do decreto, Sim. não precisa passar pelo Congresso. A anistia já precisa dessa aprovação do Isso. Congresso, né? Mas em contrapartida, ela pode ser cedida também antes do trânsito em julgado. E depois também do trânsito em julgado, né? Perfeito, gente. Muito obrigado pela Obrigado, troca de Thaleson, experiências Patrícia, aqui. Cida. Agradecer também ao professor Obrigada. Iádia pela oportunidade, né, de Agradecer a estarmos Iádia. aqui. Excelente profissional ela é, né? Sem Com dúvida. certeza. Valeu, Um abraço. pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa Valeu. noite. Tchau, Boa tchau. noite.